Bem, olá pessoal, mais uma vez, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje, calma, hoje vamos falar do livro do Anjaki, A Voz da Nova e o Segredo Soviético. Foi um livro que eu por acaso demorei algum tempo a ler, feio. Não por ser comprido, porque não é de todo, mas porque eu tive a necessidade de ler o livro um bocado assim mais devagar para conseguir perceber realmente a história. Não que a história seja difícil de perceber também, mas foi mais mesmo por necessidade e mais para conseguir entrar na história e interiorizar tudo aquilo que eu estava a ler. Eu também, por norma, sou uma leitora um bocado lenta, então não, assim, demoro sempre algum tempo a ler as coisas e isso tudo, então quis levar o meu tempo e aproveitar a história assim nas calmas, sem pressas e sem nada. E acabou por ser assim uma das melhores coisas que eu fiz, porque, sei lá, consegui aproveitar bem a história e ler tudo assim, bem com calma, assim como eu gosto, né? Falando agora um bocado do Anjaki, eu não conhecia assim muitas coisas dele. É claro que eu conhecia o nome, né, Anjaki, porque é um nome muito conhecido, né? Mas não conhecia assim, nunca tinha lido nada a não ser uns poemas e uns contos que tinha lido assim já quando estava na faculdade. Mas pronto, sempre me interessou e acabei por ler o livro, né? Assim, quais eram as minhas expectativas? Assim, eu acho que não tinha assim nenhuma expectativa no início, antes de começar a ler. Não tinha assim grande expectativa. Claro que pronto, tinha alguma expectativa, né? Positiva neste caso, mas não tinha assim grande. Ok. Ok, vou ler um. Eu peguei no livro pelo nome Anjaki, mas não sabia realmente aquilo que estava, o que é que me esperava, o que é que ia ler ou o que é que não ia ler, enfim. Sim, agora falando assim um bocado da história em si, né? Para quem já leu o livro, sabe que este é um livro, né? Da história, conta a história de uma criança, né? Uma criança que mora em Angola, em Luanda, no bairro da Praia do Bispo. E lá nesse bairro, pronto, acontecem imensas aventuras e muitas coisas giras e interessantes. Mas assim, a primeira coisa quando eu li o livro, a primeira coisa logo com a qual eu me identifiquei logo de imediato foi com a linguagem do autor. Assim, a linguagem do autor para mim é tão familiar, né? O português de Angola. Eu não sou, não tenho origem nenhuma angolana. Os meus pais são cabo-verdianos, mas assim, eu sempre cresci com muitos africanos à minha volta, guineenses, cabo-verdianos, angolanos, assim. E então o português que ele utiliza nesta história é-me tão familiar. Até porque tipo, no meu dia a dia eu utilizo essa linguagem, eu utilizo várias expressões que ele utiliza no livro. E então esse sempre foi um fator bastante importante para mim, para eu conseguir me identificar com uma história. E talvez eu acho até que é por isso que eu gosto tanto dos autores africanos. Acho que é muito mais pela linguagem em si, pela forma como escrevem. Porque, não sei, para mim dá-me outro ritmo, dá-me, não sei, é uma coisa diferente para mim. Então pronto, eu gostei logo do livro à primeira vista, mesmo logo por isso mesmo. E também gostei muito da, assim, da comédia que envolvia, da forma como o autor contava as coisas, da forma como o miúdo vivia as coisas, da forma como o miúdo via as coisas. Achei muito engraçado e tipo, achei sempre bem engraçado a forma como ele falava, a forma como ele contava as coisas, era sempre tudo tão tipo inocente, estás a ver? Porque é a cabeça de uma criança, né? Mas ao mesmo tempo tu ficas a pensar, tipo, o miúdo tem razão em dizer estas coisas parvas, porque tipo, na nossa cabeça de adulto às vezes é um bocado assim, um bocado distorcido, um bocado parvo, né? Mas o miúdo tem razão, é verdade, estás a ver?
Então é assim, essas cenas, tipo, esses pensamentos que às vezes, assim, parecem-nos a nós um bocado paros e assim, assim, um bocado paros, né? Mas é a realidade, é a verdade. E eu gostei muito dessa inocência deste rapaz deste livro, dele, assim, conseguir dizer coisas assim que são um bocado assim, fora do normal, mas que fazem todo o sentido. Yeah, isso é que é o mais engraçado de tudo. Um, um, e também a outra coisa que eu notei e eu achei bastante interessante também, agora do livro em si, é que este livro acho que faz parte do Plano Nacional de Leitura e acho que muito bem que o faça, né? E aquilo que eu queria dizer é que, tipo, não sei se todos os livros de John Jackie são assim, porque não conheço a obra toda, mas este livro é um daqueles livros que a minha avó podia ler e o meu irmão mais novo podia ler. É tipo um livro para todas as idades e isso é assim, espetacular. É um livro para todas as idades e qualquer pessoa pode lê-lo. E acredito que qualquer pessoa pode se identificar com aquilo que esta criança diz nesta história. Era uma coisa importante que eu queria dizer já antes, depois de me esquecer no final, né? Outra coisa também. Quando eu acabei de ler este livro, quando acabei de ler esta história, assim, a primeira sensação que me deu, porque eu sempre achei assim que acabei de ler o livro e depois, pronto, nas minhas reflexões futuras, eu percebi que este livro era mesmo daqueles que nós tínhamos, que é um daqueles livros que realmente nós temos que ler até ao fim, até à última página, para realmente conseguir perceber tudo aquilo que acontece, para realmente conseguir perceber a história toda como um todo. E quando eu acabei de ler o livro, a sensação assim logo inicial que me deu era que tipo, é aquela sensação de me ter, de eu própria me ter divorciado da minha própria infância, de me ter esquecido. Não é de me ter esquecido, mas é de ter posto de lado aquilo que eu vivi, a minha infância, as minhas coisas e todo esse lado infantil, todo esse lado assim mais autêntico de nós é muito importante para, 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 para nós nos sentirmos felizes connosco próprios, para nós nos sentirmos realizados todos os dias. E a verdade é que quando nós crescemos, a verdade é que quando nós tornamos mais velhos, tornamos adultos, né? Acabamos por deixar de lado tantas coisas, acabamos por começar a acreditar que aquilo que nós fazíamos quando éramos crianças, as coisas que acreditávamos quando éramos crianças, era tudo mentira ou era tudo uma ilusão. E acabamos por duvidar muito, duvidar bastante das coisas que nós vivíamos, das emoções que nós tínhamos. A verdade é que nós começamos a questionar a nossa própria infância, começamos a questionar-nos a nós próprios. E é verdade que ao longo da vida, à medida que vamos crescendo, é verdade que vamos sempre nos questionar e vamos sempre achar que fomos sempre inocentes quando éramos mais novos. Por exemplo, eu agora tenho 20, né, 21. Tipo, é claro que quando eu tiver 30, eu vou achar que quando eu tinha 20, quando eu tinha 21, que eu era uma miúda, sei lá, inocente, sei lá, não sei. Porque é sempre essa sensação que eu tenho, que à medida que vamos crescendo, vamos sempre achando que aquilo que nós fomos era sempre pior do que aquilo que nós somos agora. E às vezes acho que não é bem assim. Tipo, eu acho que todos os momentos que nós vivemos na nossa vida, desde a infância até sermos mais velhos, todos esses momentos são importantes para construir a nossa identidade, aquilo que nós somos, a forma como nós vemos o mundo. E é importante nós levarmos essas coisas connosco, tanto as coisas boas como as coisas más, né? É importante nós levarmos essas coisas connosco ao longo da nossa vida. É importante nós não nos esquecermos delas.
E é claro que é bem importante sabermos viver com elas, sabermos guardá-las dentro de nós, né? Aí principalmente não fazer com que as coisas más se tornem as nossas, tipo, muitas vezes nós deixamos nos controlar pelos nossos pensamentos negativos, pelas coisas más que aconteceram, né? Mas eu acho que é importante, pronto, nós não nos esquecemos dessas coisas más nem das coisas boas e saber guardá-las, saber utilizá-las, tipo, não principalmente falando agora das coisas más, é tipo, não ah, olhar para elas como com medo ou com receio, mas sim como um aprendizado, né? E eu acho que é tipo, importante nós olharmos sempre para a nossa vida como um todo e não como tipo partes segmentadas. Estás a ver? E isto aqui, este, este livro realmente fez-me olhar para isso, fez-me olhar para a minha infância e sei lá, assim, eu quando era miúda não era nada como este rapaz, nada, de todo. Era uma miúda mais tímida, mais reservada, mais, pronto, queridinha e fofinha, assim, sensível. Eu sempre fui assim. E, sei lá, eu sempre achei que isso era mau de alguma forma, né? Não sei porquê. Mas, e sempre tentei, né, mudar isso ou tentar encontrar tipo aquela sensação de que aquilo que nós somos nunca é suficiente, temos sempre de estar a mudar e fazer aquilo que nós achamos que é melhor ou que os outros acham que é melhor para nós. E então assim sempre achei que tinha que mudar, que tinha que fazer isto ou que tinha que fazer aquilo. E tipo, este livro realmente fez-me olhar para a minha infância e perceber que assim, a simplicidade daquilo que eu era, a simplicidade daquilo que eu fui, a simplicidade daquilo que eu sou, é realmente aquilo que eu preciso para conseguir seguir em frente, para conseguir ser eu própria. Enfim, é que a vida é aquilo que eu percebi mesmo. Não, que eu já sabia, né? Mas que me fez mesmo pensar é que a vida é simples, que é tudo. A vida em si é simples, tipo, não é simples de ser fácil, né? Mas é simples no sentido em que nós não precisamos de grandes coisas para ser felizes e para nos estarmos contentes e para nos sentirmos bem. Assim, acho que a felicidade está nas coisas pequenas, né? Toda a gente sabe disso. Pelo menos acho eu, né? Acho que toda a gente sabe disso. E, quer dizer, seria bom se toda a gente soubesse disso, né? Seria. E este livro é um livro simples, né? A simplicidade, é simplicidade. E foi nesta simplicidade, na simplicidade desta história, na simplicidade deste livro, que realmente eu me confrontei, né? Tipo, toda esta procura de uma vida feliz, de contentamento, momentos felizes e momentos contentes, e na realidade é sempre tudo tão simples, tudo tão ao nosso alcance, estás a ver? Parece sempre que nós temos que procurar muito e conquistar muito e fazer muito, só que às vezes não. Às vezes aquilo que nós queremos está mesmo assim ao nosso lado. E às vezes nem temos que fazer assim grande coisa para conseguir aquilo que nós queremos. Pelo menos foi isso que eu tirei desta história, né? Gostava muito também de saber o que é que as outras pessoas sentiram ao ler este livro. Eu tenho a sensação que este é um daqueles livros, né? Por aquilo que eu já disse anteriormente, que por ser um livro assim que se pode adaptar, que pode ser lido assim por várias faixas etárias, por várias pessoas de diferentes faixas etárias. É um livro que pode suscitar diferentes emoções e diferentes ideias, né? Isso é bem interessante, né? Eu também gostei. Uma das minhas personagens favoritas, a avó 19. A avó 19 é sempre aquilo que me vem, está a vir agora muito à cabeça, agora enquanto estou a fazer este vídeo. Não sei porquê. Tem sempre a avó 19 que me vem à cabeça, porque parece que, apesar de tudo, parece que é a avó 19 o centro de toda a história. Apesar de ela, pronto, ser uma personagem do livro,
mas não é... é personagem do livro, tem falas e aparece assim, mas não aparece com tanta frequência como o rapaz, como o neto dela, né? Que neste caso seria o Anjaki, não sei. Sim, né? Seria, né? Neste caso, né? Seria. Não aparece tantas vezes como, mas parece que a história é sempre tudo à volta desta mulher. Que tudo o que este miúdo faz, tudo aquilo que ele pensa, é para proteger a avó, para proteger a família dele, para fazer com que a avó fique contente, que a avó, tipo, se sinta bem. Assim, acho que a história toda, apesar da avó, assim, não ser... estar presente, mas não ser, assim, uma das personagens, assim, mais centralizadas, a história gira toda em volta dela. Porque tudo, assim, parece que tudo respira a avó 19. É tipo, só a avó 19, a avó 19. E, tipo, tudo o que ele diz, todas as coisas que ele pensa, né? Tu percebes ao ler o livro que é tudo assim. Muitas das coisas que ele diz, muitas coisas que ele pensa, muitas coisas que ele sabe, é tudo assim com o contato que ele tem com a avó dele, com as coisas que a avó dele diz, dos filmes que ele vê, que talvez vê com a avó ou com a família, das cenas que ele vê, dos amigos e assim, parece que quando ele fala, né, quando ele está a falar, a criança, né, da história, quando ele está a falar, parece que ele, assim, tudo, parece que o coração dele, assim, é da avó dele, já. Parece que o coração é da avó dele, tipo, tudo o que ele diz, tudo o que ele fala, tudo o que ele pensa, assim, parece que é sempre, pelo menos a sensação que me deu, aquilo que eu sinto é que é sempre em relação à avó, é sempre para a avó, para a avó, para a avó, né? E isso é uma cena, claro, que não se percebe logo à primeira vista, é algo que tu vais, pronto, acabas de ler o livro e começas a perceber dessas cenas, que as outras personagens que apareceram no livro, ou era porque, tipo, moravam perto da casa da avó dele, perto da casa dele, porque eram da família da avó, porque estavam lá para ajudar a avó, como o médico foi o, ajudar a avó quando a avó ficou doente, a avó 19. Uh, tudo assim gira em volta da avó. E ela tá lá plena, assim, plena, fala assim, tem umas falas bem interessantes, assim. E aparece assim, não quer dar a entender que ela não aparece no livro, porque aparece sim várias vezes e fala muitas vezes mesmo. Mas a voz da avó, tipo, aquilo que, pronto, acho que agora que vou conseguir explicar aquilo que eu quero dizer é que a voz da avó é muito maior do que apenas aquilo que ela diz. Tipo, a voz da avó 19 está em todo o livro. Está no Onjaki, na criança, está no narrador, na criança, neste caso, está no narrador, está nos vizinhos, está na história em si, está nos soviéticos que estão lá, nos amigos, em tudo. A avó está em tudo, não está só na própria voz, nas falas dela, quando se fala dela. E agora sim, né? Agora percebo que este livro realmente é dedicado. Não, já sabia, né? Mas agora consigo ver que a dimensão que a avó 19 ocupa neste livro é muito, muito maior do que aquilo que à primeira vista pode parecer. Tu acabas de ler o livro e a coisa que tu nunca vais esquecer mesmo é deste nome, Avó 19, só. E tipo, uau, tipo, é fantástico, estás a ver? Tu, assim, sei lá, tu conseguires meter a voz de uma pessoa, assim, na história toda, estás a ver? E eu sei que muitas pessoas não vão perceber aquilo que eu disse, muitas pessoas que não vão concordar, né? Mas, assim, aquilo que eu li, pronto, aquilo que eu li foi aquilo que eu senti, né? Aquilo que eu senti, aquilo que eu sinto agora depois de ter lido o livro, olhando para trás agora. E pronto, acho que cada um, né, vai sentir o livro de uma forma diferente, mas interessante. Uma reflexão, né? Uma reflexão. Tentei aqui dar uma reflexão. Tipo,
Uma das coisas assim que eu também nunca me vou esquecer, e uma das coisas que me marcou muito neste livro, e mais uma vez vou falar disso, é da linguagem utilizada, da forma como ele escreve, que para mim é muito próprio, é algo muito próprio e que eu não sei como é que são os outros livros do Onjaki, mas este aqui, pelo menos, assim, a linguagem da história, a linguagem que ele utiliza, a forma que ele escreve, adaptou-se assim tão bem com o personagem. Porque lá está, o protagonista, né? O narrador é uma criança. E em muitos livros que nós lemos, muitas vezes, o narrador muitas vezes não se adequa muito bem ao personagem. Ou pronto, seja, ou pronto, talvez às vezes é essa a estratégia próprio autor, né? Ter um narrador mais sóbrio entre aspas, um narrador mais pronto, que não interfere na história, todas essas coisas que nós aprendemos na escola. Mas este narrador, assim, a forma como o Onjaki escreve a história é muito, assim, parece que tudo se liga perfeitamente, a forma de falar do narrador, os personagens, assim, tudo se liga mesmo muito bem. E por esse motivo, por esse motivo, tu tens mesmo aquela sensação de estar a viver aquela história, de estar na história, de conhecer esta criança profundamente, mesmo por dentro. Em muitas ocasiões, né? Em muitas ocasiões, tu. Em muitas ocasiões, tu. Assim, pelo menos eu tive que me desafiar muito para conseguir entrar na história, para conseguir ficar na história, porque às vezes eu tinha a sensação que estava a ler um livro infantil, porque a linguagem é mesmo assim, é mesmo muito. Não é infantil de todo, mas é uma linguagem, pronto, que. Não, acho que não é mais a linguagem, mas é mais os pensamentos da criança, são mesmo os pensamentos da criança que tu vais ler, estás a ver? E às vezes eu pelo menos tive a sensação que estava a ler um livro infantil, que também não deixa de ser, né? Mas, sei lá, tive que me desafiar ainda mais para conseguir entrar na cabeça dessa criança. Tive que, de certa forma, me despir da minha capa de adulta, né? Da minha mente de adulta, neste caso, de pré-adulta, vá. Yeah. Para conseguir voltar para essa simplicidade, para conseguir voltar a me remeter, para conseguir voltar a sentir-me, a pensar e a ser como uma criança. Tipo, tive que me desarmar um bocado para conseguir entrar na história. E talvez isto seja um bocado complicado para muitas pessoas de fazer, né? Mas acho que isso é essencial e acho que é uma das coisas mais importantes do livro, é nós conseguirmos nos desarmar um bocado, tipo, deixar um bocado esta nossa máscara, né, de adulto, de pessoa adulta, e voltarmos a ser crianças. Isso é muito importante. E assim, é claro que tu, quando lês este livro, realmente sentes uma criança novamente. E começas a imaginar, tipo, como é que seria se eu também estivesse na história, se eu também participasse na história, se eu também estivesse lá, estás a ver? E se eu também tivesse intervenção na história, assim, tu ficas a pensar, né? Porque e tu realmente sentes-te uma criança, realmente sentes-te assim, amigo do personagem. Então é muito bom essa sensação. E tu sais do livro, assim, voltas para o presente, para o teu presente, e assim, parece que tu olhas para a tua infância de uma forma diferente, estás a ver? Parece que, imagina, isto é um bocado estranho de dizer, mas imagina, tu olhas para a tua infância e é como se tivesses tido um amigo
Tipo, tu recordas este livro e tu automaticamente podes não ter lido quando eras criança, né? Podes ler em qualquer idade, mas tu automaticamente vais te lembrar da tua infância, vais te lembrar das tuas aventuras. Isso é bem também, achei uma coisa bem positiva. Um, que mais? Que mais? Que mais? Acho que já falei bastante. Assim, é um livro que, pronto, só para encerrar, né? É que este livro é realmente um livro que eu recomendo, né? Que, assim, não falei muito da história do livro em si, porque, não sei, acho que não quero dar spoiler a ninguém. Mas eu falei de várias coisas já, né? Já dá para perceber de uma forma bem genérica do que é que se trata o livro. E é um livro, assim, que de certeza que agrada muitas pessoas, né? Recomendo vivamente, especificamente também, não só para as pessoas da minha idade, as pessoas mais velhas do que eu, mas também para as crianças. Acho que é importante lerem este livro também, para também terem a noção e terem contacto com diferentes autores, com diferentes formas de escrever, com diferentes realidades, né? Porque eu também acho que este livro já deve fazer parte do plano de leitura há 500 anos, né? E eu quando estava na escola, não, acho que nem sequer vi este livro na minha escola, nem sequer vi este livro na biblioteca da minha escola. E, tipo, existem muitos livros que, assim, agora mensagem para os pais, né? Que tiverem a ver este livro, para as crianças, para os mais jovens, tiverem a ver este vídeo, que às vezes, tipo, existem os planos de leitura, né? Existem os planos de leitura que nós, que são propostos pelas escolas, mas eu, pelo menos na escola, quando estava na escola, eu sentia que não tinha muito acesso a esse plano de leitura, não sabia de nada, não sabia que livros é que estavam e que livros é que não estavam. Se bem que na altura eles até faziam uma promoção bem boa dos livros que estavam e dos livros que não estavam, mas acho que muitas vezes faltava um bocado de variedade, né? Porque os livros que eram apresentados eram sempre quase um bocadinho os mesmos e eram livros que não eram lá muito apelativos. Não sei se desde aquela altura as coisas mudaram, né? Mas eu acho que deve-se fazer mais publicidade ao Plano Nacional de Leitura e dar a conhecer estes livros e estes autores aos mais novos, porque é muito importante, tipo, termos contacto com diferentes escritores, com diferentes culturas e com diferentes realidades. E eu tenho imensa pena de não ter começado a fazer isso desde cedo, desde criança. Então, vamos chegar por aqui. Muitos beijinhos, espero que tenham gostado do vídeo e muitas boas leituras. Espero que leiam muitos livros e que aproveitem as vossas leituras. Muitos beijinhos e até à próxima. Tchau, tchau.